Vamos adorar o Senhor neste lugar. O Senhor nos trouxe até aqui. O motivo ao qual nós estamos aqui é o Senhor. Nós queremos exaltar e agradecer esse Deus neste lugar. Se não for para te adorar e para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar e para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, eu estou aqui. Nosso Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do nosso Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Vou levar a declarar toda a minha adoração. Aleluia, nós te adoramos neste lugar, Senhor. Achei um amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso pro meu coração, achei alívio e libertação. Jesus, proteção. Posso
Nós estamos louvando a respeito de confiança. E essa próxima canção nós iremos ministrar aqui nessa noite. Ela declara a respeito disso. Possamos declarar para o Senhor a nossa confiança. A nossa esperança é no Senhor Jesus. Jesus, nós esperamos, nós confiamos em Ti. Por mais que o nosso coração quer se apegar em alguma coisa, Deus, Tu és digno da nossa confiança. Tu és digno do nosso coração, Senhor, nós te adoramos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a força da minha vida, de que me
trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir na tua mão, me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos mais uma vez juntos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir na tua mão, me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e meu louvor. Vamos declarar a Ele. Mais uma vez, aleluia. Aleluia.
confiar. Tu és o Deus a qual cuida de nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda esse Deus que está cuidando do seu vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua fé na casa do Senhor nesse momento, apresente diante dele a sua fé. Apresente o seu coração, a sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer neste lugar, Senhor, por todo o teu cuidado, por todo o teu amor. Jesus, obrigado porque em tudo o Senhor tem sido conosco, em tudo o Senhor tem cuidado de nossas vidas, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente pedir como convém, o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Abençoe a cada família que aqui está, Deus. Toma cada um com as suas dificuldades, e que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer a vida de cada um. Fortaleça cada homem, Deus, que tem sido provedor da tua casa. Fortaleça cada jovem, Deus, para que possa trabalhar e honrar o Senhor por tudo aquilo que vai fazer. Abençoa, Senhor, Deus, também cada esposa, cada mulher da tua casa, Deus. Deus, que daqui possa ter famílias saudáveis do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido bom com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Com muita alegria e gratidão no seu coração, para o seu dízimo, a sua fé na casa do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a
santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Hoje é um dia especial, é culto de ceia. Eu poderia falar talvez diretamente sobre a ceia, mas eu acredito que se Deus me der graça, ao final os irmãos vão conseguir perceber que eu estou tentando falar é de relacionamento com Cristo, porque a ceia nada mais é do que isso. Eu dizer para o Senhor que eu pertenço ao corpo dele, eu dizer para o Senhor que eu reconheço que o sacrifício dele naquela cruz me limpou de todo o meu pecado, pagou todo o preço que eu devia. Amém? Eu queria te convidar a ler sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Os irmãos encontraram? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Presta bastante atenção no versículo 16 agora. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Outras versões dizem assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Dá um pulinho para frente em Romanos 2. Romanos 2, 24. Lá em Mateus diz que os homens vão ver as minhas boas obras e glorificar o Pai, não é isso? Romanos 2, 24 talvez é um contraponto dele. Vamos ler pelo menos do 22 ao 24, você vai entender do que ele está falando. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Senhor Deus, nós te estamos diante da tua palavra. Eu peço ao Senhor pela tua infinita misericórdia e graça, nos dê, Senhor, compreensão hoje. Que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, não o meu pensamento, mas a verdade por trás dessas letras. O Espírito por trás dessas letras se manifeste em nós e revele a tua palavra em nós, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Podemos assentar. Eu pedi ao pastor Felipe, eu quero fazer uma coisa bastante inusual aqui, talvez, antes de continuar a pregação. Tem algum irmão aqui nesta noite que tem um testemunho de algum milagre que você viveu nos últimos dias, nas últimas semanas, ou que você vai dizer, Senhor, que você queira ou possa compartilhar com a igreja? Tem? Se tiver, levanta a mão. Se não tiver, não tem problema não. Ninguém? Quer compartilhar? Pode brincar. Amém? Pode vir. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós não podemos deixar de compartilhar as maravilhas de Deus no nosso meio, né? Foi no sábado retrasado, né? Retrasado. Nós estávamos na igreja em Matinada. E antes da gente começar o culto, eu olhei no celular, uma irmãzinha lá tinha pedido
A irmã Geisa, ela até batizou os baixos agora. Ela tinha pedido oração para o filho dela, que estava internado. E ele estava com suspeita de bronquiolite ou bronquite. Então o estado era um estado assim, de internação. E no momento que nós fomos orar para as crianças, eu senti no coração na igreja da gente estender as mãos lá no hospital de coluna que ele estava lá e da gente orar como igreja pela vida do Antônio. E nós oramos. E quando acabou o culto, eu voltei a olhar no celular. Ela falou assim: ó, a médica falou que houve um milagre. A médica falou que houve um milagre. E ela ainda compartilhou assim, naquele exato momento que estava acontecendo o culto. O Antônio, ele foi curado lá no hospital para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando nós retornamos para a nossa casa, ele já estava na casa dele também. Amém? Glória. Só para edificar o nome do Senhor, que é maravilhoso na nossa vida. Deus seja louvado. Deixa eu te perguntar um negócio, irmão. Pensa na mãe do Antônio. Você acha que naquela noite ela glorificou o nome do Senhor, ela blasfemou o nome do Senhor? E o que a igreja fez naquela noite, irmão? Nós somente oramos. Nós somente oramos. E o Senhor visitou aquela criança no hospital. E o Senhor operou o milagre. A única coisa que a igreja fez foi orar. Eu não estou falando para a honra e glória minha ou do irmão Éder ou de qualquer pessoa que estava lá, não. Mas naquela noite aquela mulher foi dormir, talvez pensando assim: naquela igreja tem um povo que ora e o Deus do céu ouve a oração deles. Não é a igreja que foi glorificada, é o nome do Senhor, porque foi o Senhor que operou o milagre. Sabe por que eu queria que alguém contasse um testemunho? Porque às vezes a gente fala assim, que os homens vão ver as nossas boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu. A pergunta é: o que são boas obras? Nós vamos ficar tentados, talvez ele vai falar assim, por exemplo: ah não, eu sou casado, eu não traio minha esposa, sou um bom pai para os meus filhos, eu pago meus impostos, eu sou um cidadão de bem, não bebo, não fumo e não roubo. Então quer dizer que se tiver um cara na mesma situação, que é satanista, você acha que na vida do satanista Deus é glorificado? Porque ele é assim. Sim ou não? Então deve ser que não é só o fato de eu ser uma pessoa decente que vai dizer se o nome de Deus está sendo glorificado na minha vida ou não. A pergunta é: nós estamos aqui para participar da ceia, por que a gente faz isso? Por que você toma ceia na igreja? Por que você se batiza? É mandamento do Senhor. E se o Senhor mandou, eu preciso. Glória a Deus. Vocês responderam a palavra certa. Eu preciso entender? Não. Você acha que Moisés entendeu que na hora que ele estendesse o cajado maravilha? Você acha que Naamã entendeu que no momento que ele mergulhasse pela 7ª vez a carne ficaria limpa? Outra pergunta: eu preciso concordar com Deus? Talvez nem tanto. Mas nós vamos perceber no decorrer da mensagem, se eu permitir, que com o tempo o nosso relacionamento com Deus, a nossa concordância com a dele, tem que ir crescendo. Como assim, Lucas? O nosso relacionamento com Deus, ele muda a partir do tempo em que as coisas mudam. Te dá exemplo. Quando a Nicole, filha da irmã Lu, tinha 8 anos, você acha que tinha como a irmã Lu conversar com a Nicole a respeito de criação de filho? A Nicole tinha maturidade para desenvolver uma conversa desse nível, irmão? Não. Mas hoje ela é mãe. Hoje ela passa por certos problemas que você e ela já têm como dialogar nesse assunto em que antes ela não tinha alcançado maturidade.
fala assim que é gente que com o tempo já devia ser mestre, mas ainda precisa de leite, porque não suporta alimento sólido. A gente vem na igreja, assiste culto, mas a gente não amadurece. Se eu e o Adilson estivermos em lugares diferentes e nós sintonizarmos a rádio na mesma frequência, você concorda que mesmo não estando no mesmo lugar, eu e ele vamos ouvir a mesma coisa? A igreja do Senhor precisa estar sintonizada com Cristo, para que aquilo que o Senhor ministra no coração de um, ele ministra no coração do outro. O problema é que às vezes nós estamos frequentando a mesma casa, mas em sintonias diferentes. Eu estou querendo é ganhar dinheiro, o irmão Cleiton está querendo ver milagres, o irmão Magela está querendo ficar rico, o outro está querendo que Deus dê uma casa, o outro está querendo que o horário do culto passe, o culto acaba. Mas se nós estamos dispostos a participar da ceia do Senhor, entendendo que a obrigação da igreja seguir os mandamentos de Cristo, nós precisamos entender que há outras coisas para nós fazermos. O Senhor está esperando que nós nos tornemos uma igreja poderosa, uma igreja ousada, uma igreja que tem coragem de fazer orações para que Deus responda. O problema é que às vezes nós estamos diante do problema, a gente só ora pelo problema, a gente não ora pelo que quer. E a Bíblia diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Ou seja, eu vou pedir o que eu quero, não o que eu tenho. Como assim, Lucas? Elias estava no Monte Sinai com os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Ele olhou para um altar que ele tinha reconstruído, com um holocausto em cima do altar, o holocausto no olhar, do altar no olhar dos reis cheios d'água. Como foi a oração de Elias? Ele falou assim: Deus, agora me perdoe. O trem já pegava fogo fácil, o Senhor cortou o corpo inteiro aí. E agora, o que eu vou fazer? Eu mandei jogar água. Foi essa a oração de Elias? A oração de Elias foi: Deus, diante de mim tem um altar que foi reconstruído com um holocausto e ele está molhado, tem água até ao redor. Mas eu quero declarar que hoje o Senhor vai se manifestar como o Deus de Israel, e esse povo vai saber que o Senhor é Deus. Aleluia. E o Senhor respondeu a oração de Elias. Ezequiel capítulo 37 diz que o Senhor levou Ezequiel para o vale de ossos, mas Deus não mandou ele orar pelos ossos. Deus não falou: profetiza para os ossos, que são muito ossos, eles vão continuar ossos. Deus falou assim: profetiza sobre os ossos, para que eles se ajuntem. E a Bíblia diz assim: e profetizei como se me deu ordem, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Ele tinha diante dele um cenário de morte, mas ele não orou pela morte que ele via, ele orou pela vida que ele quisera, que ele via que viesse. Você consegue perceber a diferença? E depois aqueles ossos se tornaram cadáveres, porque eles se juntaram, os ossos cobriam de carne, nervos, tendões e pele, mas ainda não havia vida. E Deus dá mais uma ordem para Ezequiel: profetiza, filho do homem, ao Espírito, para que viva. Para qual Espírito será que Ezequiel estava profetizando? Será que era o Espírito dele? Ele ia falar assim: meu Espírito entra nesses ossos. Ele tinha que profetizar ao único Espírito capaz de prover vida verdadeira. Ele tinha que profetizar o Espírito de Deus. Só que aqui eu mesmo entro no paradoxo, porque eu fico assim: peraí, quem sou eu para mandar o Espírito Santo de Deus fazer alguma coisa? A pergunta é: quem era a igreja de Matinata no sábado retrasado para orar e declarar a cura sobre uma criança e o Senhor visitar a criança na hora? Você pode perguntar ao irmão, que tem a mensagem da mulher, ela falou assim: a médica examinou meu menino, mandou eu subir para fazer o raio-x, o exame de sangue, para ela ver a área do pulmão que ia tratar e internar ele. Quando chegou lá em cima, tirou o raio-x, não tinha nada no pulmão dele. Ela falou
porque ele só pode ter sido curado na hora. Sabe o que aconteceu com Ezequiel? Quando ele profetizou ao Espírito, o vento soprou, o Espírito entrou nos corpos e pôs-se de pé um exército grande e poderoso. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 16. Irmãos, o nome de Deus vai ser glorificado, blasfemado, não é pelo quão bem a gente fala. Eu fiz questão de pedir a vocês que prestassem atenção no capítulo, versículo 16 de Marcos 5, porque lá fala assim, ó, é para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Não é para que eles ouçam as vossas boas palavras, é para que eles vejam as vossas boas obras. Nós vamos ler um texto aqui e eu vou tentar explicar isso para vocês, amém? Marcos 16, a partir do 9. Todos encontraram? Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, creram? Eles creram a Deus? Não. Eles não creram. Eles ouviram de uma mulher que eles conheciam. No entanto, eles não creram. Continua lendo comigo, versículo 12. Depois, Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Sabe o que isso tem acontecido conosco? A gente diz que conhece um Deus que ressurgiu dentre os mortos, que entregou o Filho dele em nosso lugar, e que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a glória do Senhor. A gente diz para as pessoas que conhecem esse Deus, só que sabe o que acontece? Eles também não creem. Ô Lucas, e quando é que as pessoas creem então? Continua lendo comigo, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Continue, por favor, nós vamos ler até o 20. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram. Amém. Os 11 estavam reunidos. Maria Madalena chegou e falou assim: eu vi o
Ele falou assim, e eu não acredito. Depois chegaram outros 2 discípulos, outros 2 seguidores de Cristo, sei lá. Nós também vimos, ele de fato ressuscitou. E eles também, e eu não acredito não. Como que eu vou crer? Você está aí falando com alguém que conhece um Deus que muda vidas? Como que ele muda a sua vida? E você é mentiroso e continua mentiroso? Ou então você segue um Deus que ressuscitou dos mortos? E como que é isso aí que ele transforma a vida? E você era caloteiro e continua caloteiro? Ah, tá. Então você é um Deus que transforma vidas. Mas como assim você era fuxiqueiro e continua fuxiqueiro? Que transformação de vida é essa desse Deus que você fala aí, dá? E aí nós voltamos ao que eu disse. Ou os homens vão ver as nossas boas obras e glorificar a Deus, ou eles vão olhar as nossas obras e blasfemarem no nome de Deus. Porque a pergunta é, quando o pastor Felipe faz uma coisa, você acha que uma pessoa que não tem entendimento ele vai falar assim, não, foi o pastor Felipe que fez? Ou eles vão fazer como todo mundo faz? Aí diz que é crente, deve estar fazendo isso aí em nome de Deus. Quantas vezes nós já falamos de pastores na evangelia, na televisão, na internet, olha lá o cara usando o nome de Deus para roubar o dinheiro? Só que aí entra o problema. É fácil olhar para a vida do Cleide e falar do defeito que eu vi nele. O difícil é eu me pôr diante do espelho e admitir os defeitos que eu tenho. E hoje, ao participar da ceia, no livro de Coríntios, tem um conselho para nós, que não é eu avaliar a vida do Cleide, é eu examinar a mim mesmo. Ao olhar para a sua vida, Deus está sendo glorificado ou está sendo blasfemado? Só que aí lembra que vinha discurso e ninguém acreditava, até que houve um sinal, o Cristo apareceu no meio deles. A irmã, o irmão dela contou o sinal, ia ser bonito se a gente falasse com ela assim, ó irmã, nós oramos para você, e ela falasse, não, beleza, meu menino está aqui internado, doente. Eu não estou falando que a fé dela ia diminuir, mas eu te garanto que naquela noite ela foi dormir com uma fé fortalecida. Você sabe a obrigação de quem que é disseminar a fé? É a obrigação da igreja. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O problema é que nós estamos dizendo que servimos a um Deus que cura. No nosso meio hoje é raro ouvir um testemunho de cura. Nós ouvimos, nós pregamos a respeito de um Deus que transforma vidas. O problema é que eu tenho que pedir para alguém caçar, por exemplo, não, procura lá a irmã Luciana, você vai ver o que é ser uma mulher de Deus, porque se o cara falar assim, e você? O cara não está podendo me lidar, eu estou mal, Senhor. Na Bíblia, ela vai dizer em Lucas 10, 19, Jesus fala com os discípulos dele assim, ó, eu vos dei a autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e aniquilarem toda a obra maligna. Você sabe por que nós precisamos viver num mundo tão corrupto? Porque o Senhor nos deu autoridade para aniquilar a obra maligna, mas nós não temos exercido essa autoridade. Como que eu vou exercer a autoridade lá fora se eu não tenho coragem de fechar a porta do meu quarto e clamar ao Senhor, meu Deus, em secreto? Como que eu vou exercer a autoridade lá fora se eu não honro os meus contratos? Eu não sou fiel à minha esposa, eu não obedeço meu pai, eu não obedeço a minha mãe. É porque é fácil, às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, nossa, você já pensou, por exemplo, que cara extraordinário, o apóstolo Paulo, devia ser maravilhoso, o cara capaz de chegar e resolver tudo, né? E se eu te falar
O problema não é eu saber que Deus moeu o pastor Felipe. O problema é eu saber que não dá para eu esperar só dele. É por isso que Deus nos fez, nos chamou em um corpo. Não adianta ele ser a mão direita e fazer o serviço bem feito e nós sermos a mão esquerda e fazermos a nossa parte. A pergunta é: quando é que você e eu vamos nos colocar diante do Senhor para dizer: Senhor, eu não aceito mais essa vida medíocre? Porque caso contrário eu estou falando, mas não tem como as pessoas crerem, porque não há sinais, não há nada que evidencie, não há uma obra que possa ser vista na minha vida. E o versículo 20, o último versículo de Marcos 16 diz que eles iam por todas as partes pregando o Evangelho. E eles recebiam uma ajuda extraordinária. Quem cooperava com eles era o Senhor. E aqui talvez entra uma coisa que é difícil de entender. O versículo, irmão brasileiro, isso era uma professor em português, dá a entender que era Deus que ajudava eles ou eles que ajudavam Deus. O Senhor cooperava com eles. O Senhor os ajudava. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos que Deus nos ajude, mas na verdade a nossa oração é: Deus, faça tudo para mim. Como assim, Lucas? Eu quero que Deus mude minha família, que eu converta familiar meu. Na hora que eu vou orar, eu falo assim: Deus, salva aquele familiar. E Deus está lá todo dizendo assim: me dá a oração certa, que eu vou te dar o resultado. O problema é como se nós fôssemos Ezequiel no vale de ossos secos, falando: Senhor, o osso está seco. Enquanto a gente ia dizer: Senhor, eu não sei como, mas faça o osso juntar no osso, enche o osso de carne. Eu não sei como o Senhor vai constranger o meu familiar, mas eu declaro que ele vai ter um encontro com o Senhor. Ele vai ser marcado pela tua presença e ele vai ser salvo pelo Evangelho da cruz de Cristo. Eu preciso dar ao Senhor a oração certa, para que então ele coopere comigo. Porque se a minha oração é: não, meu problema não tem jeito, o que é que Deus pode fazer com essa oração aí? Nada. Eu não posso fazer nada. Eu estou orando, eu estou dizendo assim: Deus, oh Senhor, meu casamento não muda, a minha situação financeira não muda. Você sabe o que Deus pode fazer com isso? As mesmas coisas, te deixar sem cuidar. O problema é que nós queremos servir a Deus só com a nossa lógica. E eu estou falando, isso é um problema meu, tá bom? Só de mudar de mim. Às vezes eu quero orar uma coisa, então eu falo assim: como eu vou orar isso, se eu não sei como que faz? Quem que sabe como que faz para osso seco ouvir levantar a mão? Ninguém, né? Mas naquele dia Ezequiel deu uma palavra e os ossos ouviram. Mais do que isso, ele deu uma palavra e os ossos secos se moveram, porque eles ajudaram cada osso com osso. Quem sabe como que produz carne no esqueleto? Mas ele profetizou e a carne veio, e os nervos e os tendões e a pele estavam na cadáveres perfeitos. Quem aqui sabe como que põe vida no defunto? Você acha que Ezequiel sabia? Eu acho que também não. Mas ele ousou dar ao Senhor a oração certa. Ô irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. Deve ter uns 6 meses que o Senhor está me moendo nesse texto assim. E ele fica na minha cabeça, porque, rapaz, pensa comigo. Lembra que eu te perguntei, Joselino, se era eles que cooperavam com Deus ou Deus que cooperava com eles? Deus podia levantar aquele exército sozinho, sim ou não? Sim. Por que ele fez isso? Deus precisava levar Ezequiel lá. Eu podia olhar para aquele vale de ossos e falar assim: erros. E o exército se pôs de pé. Mas para que levar o profeta lá?
Sabe aquela situação que você acha que não muda? Eu posso mudar sozinho, mas eu quero te ajudar. Você precisa se mover para que eu coopere com você. Você precisa me dar a oração certa para que eu trabalhe através das suas palavras. Quando Deus criou a terra, depois Ele criou o jardim do Éden, e Ele criou Adão e deu governo a Adão. Adão fez um negócio ruim com o diabo e deu autoridade ao diabo, e se prendeu debaixo do jugo de pecado. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para pagar o pecado. E a Bíblia diz que a cédula de dívida que o diabo tinha contra nós, em Colossenses diz a cédula de dívida que nos era contrária nas suas ordenanças, o Senhor, Ele rasgou ela, e humilhando o nosso adversário, Ele acabou na cruz. Não há mais dívida, a autoridade hoje é do Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que Ele desceu e deu a chave da morte do inferno, não é isso? Aleluia. Então está tudo resolvido? Não. Porque eu não sei porquê, mas Jesus escolheu transferir a autoridade aos seus discípulos. E quem o Senhor tem para agir na terra hoje somos você e eu. O versículo que nós lemos diz que nós temos autoridade para impor a mão sobre os enfermos e os curar. O problema é que nós não oramos, como é que vai ser curado? Ah, não, eu quero ver milagres. Não, mas se Deus usar o outro para orar, né? Não, eu quero ver transformação de vida. Mas se for o outro, eu tiver que pagar o preço. Deixa eu te fazer uma pergunta de coração. Quando você lembra da cruz de Cristo, o preço que Cristo pagou para te dar autoridade, você ser um representante dele nessa terra, e você olha para a sua vida, para o que você tem feito, você não fica meio com vergonha, não? Às vezes eu tomo esse caso com um constrangimento tão grande. Eu entendo que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, do 14 em diante, lá diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu para que os que agora vivem, nesse caso eu e você, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. E quando vai caminhando do versículo 17 ao 21, vai dizer que Ele nos colocou em oposição. Nós somos embaixadores de Cristo, o representante do reino de Deus aqui somos você e eu. O problema é que marca que tem de embaixador de Deus na minha vida? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui mais ou menos. Você imagina, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos. O cara vai ser embaixador dos Estados Unidos, mas ele não sabe falar inglês. Se ele chegasse para você e falasse: ó, eu sou embaixador dos Estados Unidos, e supondo que alguém aqui é bom em inglês, fala assim: ah, beleza, vamos conversar em inglês, nós dois aqui. Ele fala assim: ah, não, eu não sei inglês, não. Você ia acreditar que ele é embaixador dos Estados Unidos? Sim ou não? Aí eu falasse: não, mas eu sou embaixador. Aí você falasse para ele assim: então cita para mim a primeira emenda da Constituição Americana. E ele fala assim: pô, rapaz, essa eu também não sei não. Você ia acreditar que ele é embaixador dos Estados Unidos? Agora, como que você e eu queremos que Deus e os homens aí fora creiam que essa igreja está cheia de embaixadores de Deus nessa cidade, se não há marcas de Cristo em nós? Se a gente não tem coragem de pôr a mão no enfermo e aprender a enfermidade, a gente não tem coragem
Mas eu creio que o Senhor tem que preparar um tempo para, assim como Ele fez com aquele holocausto no Horebe, no Sinai, e quando um homem orou, desceu fogo do céu e consumiu o altar do holocausto e até lambeu a água que estava na fenda que fizeram. Eu creio que está chegando um tempo em que o Senhor vai responder a oração de homens fiéis. Eu tenho orado por isso e às vezes eu oro para o Senhor, estou orando, mas eu não creio, mas eu vou orar até eu crer, porque é por repetição da palavra, é por ouvir mais a palavra que a fé vem. Então eu vou orar até que eu creia na minha oração. Aleluia. E eu quero muito que você tenha sede de ver sinais, de oferecer ao Senhor uma oração poderosa, uma oração que Ele possa usar, para que então o mundo creia que nos domingos à noite, quando a gente se reúne, é mais do que um clube social. É mais do que uma convenção, mas é uma reunião dos embaixadores de Deus. Então, quando nós começarmos a clamar, nós vamos poder parar de falar que vemos Cristo ressurreto, porque as pessoas vão olhar para a nossa vida, vão ver as nossas boas obras e vão dar glória ao Pai. Eles vão dizer assim: nossa, tem uma irmã da igreja batista, que eu não sei se ela é mestre em teologia, mas eu estava com o coração angustiado, ela orou por mim, e eu senti uma paz que eu nunca senti antes. O meu filho estava endemoniado na minha casa, eu fui na igreja cheia de embaixadores de Cristo, eu recebi uma oração, e o Senhor visitou meu filho na minha casa e livrou. Eu estava com um familiar no leito de morte, ele recebeu uma oração e ele foi curado. E aí, quando alguém nos pergunta assim: como que Deus cura quando você ora? Eu vou poder falar com ele assim: eu não faço a mínima ideia, eu só ofereço a ele a oração certa e deixo um como com ele, porque ele é o Deus que sabe todas as coisas. Aleluia. Eu não sei curar, ele sabe. Ele está esperando a autoridade, a coragem de nós. Aleluia. Mas lembra que eu falei com vocês, até se deu um exemplo da Nicole conversando com o aluno, que com o passar do tempo a maturidade vai melhorando o nosso diálogo. A Bíblia conta uma história em Lucas 7, do 35 ao 45, de um centurião que estava com um servo doente. E ele mandou procurar Jesus, dizendo assim: fala com Jesus, que o meu servo está doente. Pede para procurar o meu servo. Os homens que foram a Jesus disseram o seguinte: olha, Jesus, o Senhor podia curar o servo da minha casa, porque é justo o Senhor fazer isso por ele, porque ele não é israelita, mas ele tem fidelidade para conosco, de modo que na verdade foi ele que construiu a nossa sinagoga. E Jesus sai para ir com eles. No meio do caminho, o centurião manda falar com Jesus assim, ele vem e fala com Jesus assim: não, o Senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno do Senhor entrar lá. Tanto é que eu nem fui ter com o Senhor, mandei um recado. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Porque eu sou homem de autoridade, e tenho homens debaixo da minha autoridade. E
E quando eu digo a esse vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. E quando eu digo ao outro faça isso, ele faz. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou e falou assim: nem Israel eu achei tanta fé. Um centurião romano, se eu não me engano, ele era chefe, o nome é centurião, porque ele era chefe de 100 homens. Ele era chefe de 100. Ele não era chefe do exército dele. Sabe quem que escolheu o chefe de 100? O que fosse chefe de 1000, escolher 10 chefes para ser chefe de 100. O que fosse chefe de 10.000, escolher 10 para ser chefe de 1000. Então, Lucas, o que é que isso tem a ver? A autoridade funciona o seguinte: o Senhor colocou o pastor Felipe em posição de autoridade. Ele é homem de autoridade, mas ele não é o dono da autoridade. A autoridade vem de cima. O centurião estava falando com Jesus assim: olha, Senhor, eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Se o Senhor falar, anjos, demônios, principados, potestades, todos vão ter que te obedecer, porque o Senhor tem autoridade de obedecer. Então, Lucas, o que tem isso a ver com a nossa vida? Eu creio que o fato de nós estarmos aqui hoje é porque o Senhor já nos escolheu. Mas talvez hoje eu e você não somos chefe de 100. Talvez nós somos só um soldado. Mas você concorda comigo que entre o soldado e o civil, o soldado tem mais autoridade? Na maioria dos casos é assim que funciona, não é? Talvez você já é um civil, um soldado. A pergunta é: que tipo de soldado você vai ser? Quando houver a possibilidade de promover alguém, o Senhor vai poder olhar do céu e falar assim: eu vou levantar aquele lá, está vendo? Porque na função dele ele tem sido fiel, ele tem sido sujeito à minha autoridade, então ele compreende a obediência. Porque o Senhor tem nos dado autoridade, irmãos. Nós olharmos as coisas que o Senhor tem feito nessa igreja, é só Deus que pode fazer. Mas só que a Bíblia diz assim: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-nos. Por isso que eu perguntei a você: será que você está feliz com o que você já recebeu de Deus até hoje? Será que você quer morrer daqui a 20 anos dizendo que tudo que você entendeu do Evangelho, tudo que você viu, foi o que você sabe e viu até hoje? Mas, irmãos, eu tenho no meu coração o desejo de não morrer sem ver um paralítico andar, sem ver um cego ver, um surdo ouvir. Porque aquele que dá autoridade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o mesmo. O problema é que talvez esses sinais não tenham acontecido, porque nós não temos sido homens que se submetem à autoridade dele, para que então ele coopere conosco, né, meus irmãos? O centurião podia dizer aos soldados dele: façam isso, e eles faziam. E é complicado, porque, como eu falei com vocês, a minha mente também é racional. E eu vejo na Bíblia dizendo assim: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer ao monte: passa daqui para lá, e ele vai. A Bíblia vai dizer: o que dois de vós ligar na terra será ligado no mundo. O texto não diz que se Deus mandar, eu posso mandar no monte. E eu não estou falando do monte de terra, talvez nem faça sentido que tiver nessa hora daquele morro aqui, eu estou ajudando a mim. Mas talvez em nossas vidas tem montes intransponíveis, pecados, amargura, feridas, que o Senhor já nos deu autoridade para parar. Oh Deus, se o Senhor quiser, arranca. É para dizer: Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, essa dificuldade que é no meu coração, o orgulho, eu ordeno que ele vai sair daqui, ele vai para o outro lado do mar, porque na minha vida não tem lugar mais. Essa raiva, essa angústia, esse rancor no meu coração, eu ordeno que saia agora. Olha o que diz da igreja: se a igreja ligar na terra, vai ser ligado no céu. Se você e eu começarmos a parar de só perguntar a Deus: oh Deus, será que o Senhor quer que esses negócios de
nós amarramos essa cidade à tua cruz. Nós declaramos que aqui não vai ser mais um lugar de prostituição, aqui vai ser um lugar de salvação, aqui não vai ser mais um lugar de drogas e de bebedice. O que vai ser conhecido como festa, aqui não é gente bebendo, é gente se embriagando com o Espírito Santo, sendo cheio da tua presença, vivendo poder, maravilhas e sinais. Glória a Deus, aleluia. Mas a igreja precisa ligar na terra, o Senhor ligar no céu. O texto que nós lemos, Marcos 16, 20. O Senhor cooperava com ele, confirmando a palavra por meio de sinais. Eu creio que o Senhor quer derramar sinais sobre nós. Mas você, precisamos nos colocar de pé para clamar ao Senhor por esses sinais. A minha sintonia e a sua tem que ser a mesma de Deus. Quando você tomar dessa ceia, você tem que dizer: Deus, eu vou tomar dessa ceia porque eu te obedeço, mas eu vou sair daquela porta para viver um evangelho diferente, para que as pessoas olhem para mim e vejam obras que te façam digno de ser glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus invada o coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus derrame fome e sede de mais graça, de mais sabedoria, de mais poder, de mais vida sobre o seu coração. Que você saia daqui desejoso por viver um evangelho poderoso em sinais. E que você clame ao Senhor a oração certa, dizendo: Senhor, opera no nosso meio, porque os homens verão sinais e glorificarão ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Amém, irmãos? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, os diáconos. Nós vamos ministrar a ceia, amém? Eu estive lá no sítio onde os jovens estavam lá e eu até comentei com o Ministério de Louvor e me chamou a atenção. A gente estava numa roda lá falando sobre a unção e cada um dizia para que queria a unção. E Lavínia disse assim: eu quero unção, para que eu conheça a palavra de Deus e eu não fique no raso. E o Lucas ministrou sobre isso aqui hoje, que Deus nos deu unção, para que nós possamos sair da mesmice, do comodismo, para que nós possamos ver coisas extraordinárias na nossa vida. E quando a gente honra o que Deus está falando, a gente começa a ver os milagres acontecendo. Eu cheguei lá em Araras ontem, o Danilo me chamou e falou assim: Abraço, papai, tem algo de Deus naquele homem. Eu falei: por quê? Ele foi lá na borracharia, eu acho, falou para mim: não vai no motocross não, se eu fosse você eu não ia. Ele falou que estava dando suporte, falou: eu vou. Você acredita que eu meti a perna no toco lá, cortei a perna, deu 8 pontos. Muitas das vezes Deus está sinalizando, usando pessoas para nos falar. Eu falei: pelo seu problema que você não honrou o que Ele disse para você, você não levou para Deus. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e que Deus possa fazer coisas extraordinárias. Se coloque de pé, vamos orar. Pedir a Luciana que apresente os elementos aqui, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite para ceiar, Jesus querido. Nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece o coração de cada um de nós. O Senhor venha perdoar as nossas fraquezas, nossas faltas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque amamos o Senhor e queremos a cada dia mais, Senhor Deus, que a Tua mão esteja sobre nós. Nós abençoamos os elementos, Senhor Deus, aqui o pão e o suco, Pai, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. Aquela cruz do Calvário se verteu a última gota que tinha para que nós estivéssemos aqui hoje, Pai. E nós te agradecemos
Deus, libertos, transformados pelo Senhor. Senhor, vem repreender nas nossas vidas tudo aquilo que entristece o teu coração, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós o brilho do Senhor, como a palavra do Senhor foi ministrada aqui nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o nome do Senhor, que é nome sobre todo nome, Pai. Nome que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que o Senhor é santo. Naquele dia nós queremos, Senhor Deus, ser chamados pelo Senhor de filho, Pai. Nós queremos ser explorados pelo Senhor. Nós queremos a cada dia mais, Pai querido amado, ter intimidade com o Senhor, saber qual é a vontade que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que é batizado, tem comunhão com Deus e com a sua igreja, você está apto a cear. O ministério do louvor vai louvar o Senhor, os diáconos vão servir a ceia, amém? Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou.
o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, em memória de mim. Tomai é uma ordem. A ceia, depois de ser batizado, não é uma opção, é uma ordem. Tomai, em memória de mim. Já parou para pensar que o pão que serve aqui nessa igreja, ele é duro? Ele é diferente do pão normal. Sabe por quê? É porque esse pão não tem fermento. A Bíblia diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus. Acautelai-vos, fugir das coisas do mundo. Porque a vida com Deus também simboliza que ela é mais dura, sem as facilidades deste mundo, sem os agentes deste mundo. E lembrando disso, lembrando do Senhor da ceia, participemos todos do pão nessa noite. Jesus, muito obrigado. Obrigado por ter a oportunidade de assentar na mesa. Obrigado, Deus, por ter a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa trazer vigor, força espiritual para cada um de nós. Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, o Senhor possa nos ajudar. Deus, que o Senhor possa ser conosco nessa jornada de fé, em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Como símbolo de unidade e de comunhão, troca o cálice com o seu irmão. Amém. Participemos todos do cálice assim. Adore o Senhor.